obras profundas em mim. Faz obras profundas em mim. Enquanto oração acende-se a ti, faz obras profundas em mim. Pai do Senhor, meus queridos irmãos, hoje dia 5, terça-feira, dia do nosso culto de oração e ensino da palavra do Senhor. Com muita alegria convidamos o pastor Moisés Ramos, dirigente da nossa igreja lá do Majestic, para estar trazendo o ensino da palavra do Senhor aos nossos corações. Fique preparado aí, vamos orar juntos. Logo em seguida, pastor Moisés trazendo o ensino da palavra de Deus para mim e para você. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque nos reunimos agora para ouvirmos a tua palavra. Pedimos que o Senhor abençoe o teu servo, pastor Moisés, que vai estar ministrando a tua palavra, ensinando aos nossos corações. Abre, meu Deus, a nossa mente, para que possamos entender a tua mensagem, a tua palavra, e ao mesmo tempo colocarmos em prática. Fica conosco, nós te agradecemos, é no nome poderoso e santo de Jesus, o nosso amado Senhor e o nosso Salvador. Amém e amém. Meus queridos, ouçamos pastor Moisés Ramos. Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus continue abençoando os irmãos nesta noite de terça-feira, nosso culto de ensinamento da palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor. Obrigado mais uma vez por conceder a nós essa oportunidade de estarmos aqui para ministrar a palavra de Deus aos irmãos da nossa igreja. Quero louvar a Deus pela sua vida que está conectado conosco através do Instagram, do Facebook e também do YouTube. Você pode compartilhar agora e poder abençoar aos irmãos e as vidas que vão ouvir a palavra de Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 35. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 4, o versículo de número 35 ao versículo de número 41. Nos diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus. Palavra essa que é poderosa, palavra essa que é santa e verdadeira, é a palavra de Deus. Vamos ler então a referência bíblica, meus amados. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, versículo de número 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o texto que nós vamos
aprender algo da parte de Deus nesta noite de terça-feira. Meus irmãos, o que é preciso para conhecer alguém por completo? Qual é a forma ideal para nós termos acesso sobre a vida de alguém? O homem, o ser humano, ele foi formado para viver em sociedade. Nós somos um ser social. Para tanto, como um ser sociável que somos, nós, por Deus, somos levados a termos relacionamentos. Tem uma frase, meus irmãos, de um pastor americano que ele diz: não podemos conhecer a Deus em sua plenitude se o amor ao mundo nos influencia mais do que as Escrituras. É uma frase do pastor Paul Walsh. Meus irmãos, o texto que nós aqui acabamos de ler, esse texto é bastante conhecido dos irmãos, e o texto, ele nos diz no capítulo 4, se você puder nos acompanhar, o capítulo 4 do versículo 1 em diante, nós vamos observar, meus irmãos, que o nosso Senhor Jesus, ele, tendo o cuidado de realizar o seu propósito, de ensinar e discipular aqueles que o seguiam e também aos discípulos, Jesus começou a ensinar por parábolas. O capítulo 4, verso 1 em diante, Jesus começa a ensinar por parábolas. Ele traz uma sequência de parábolas, e ele traz ensinos diversos do cotidiano daqueles que o seguiam, e também para os seus discípulos. Aproveitando, meus irmãos, essa ocasião, Jesus, ele junta aos seus discípulos, que ele mesmo, primeiro, ele escolheu, ele chamou os seus discípulos para ajudar a sua obra. Obra essa, meus irmãos, que era exatamente trazer a salvação para aqueles que necessitam. E o texto, meus irmãos, nos diz, e o texto do versículo 35 ao versículo 41 é bem claro, meus irmãos, é simples. E o texto diz que, já sendo tarde, Jesus decide, e ele ordena, e ele pede aos seus discípulos que eles passassem para a outra margem do rio. Percebe-se, meus irmãos, que Jesus passa o dia todo ensinando, o dia todo pregando a palavra, o dia todo discipulando, fazendo discípulos, ensinando. Acredito eu, e o texto diz, meus irmãos, que o tempo passa, e passando o tempo, Jesus quer ir para um outro lado, e o texto diz que, já sendo tarde, Jesus disse: passemos para a outra margem. O texto diz isso. O texto, meus irmãos, ele é bem claro. Jesus aqui, por onde ele passava, por onde ele estava, ele aproveitava, meus irmãos, ocasião, e explicitamente aproveitando a ocasião, Jesus ensinava. E é isso que nós, nesta noite, nós iremos aprender aqui através da palavra de Deus. Esse texto, meus irmãos, nós tiramos algumas verdades, e nós tiramos, meus irmãos, alguns ensinamentos de uma forma simples. Nesta noite, de uma forma simples, eu quero deixar, através da palavra de Deus e com a ajuda do Espírito de Deus, eu quero trazer uma palavra para o nosso crescimento espiritual, para o seu crescimento espiritual, aos irmãos que estão conosco, participando do nosso culto. E o texto diz exatamente isso. Meus irmãos,
E a mensagem que nós temos aqui nesta noite aos irmãos, a frase que eu citei aqui do pastor Paul Walsh, ele diz: não podemos conhecer a Deus em sua plenitude se o mundo nos influencia muito mais do que as Escrituras. Aqui, meus irmãos, nós vamos observar no decorrente dessa nossa mensagem, nós vamos discorrer aqui, meus irmãos, a atitude, o que aconteceu, o texto e o contexto vai nos dizer isso, e com a ajuda de Deus nós vamos aprender algo da parte do Senhor. Meus irmãos, e o cerne, o início dessa nossa mensagem é conhecer a Jesus, quem Ele é. O versículo 41, a parte B do versículo, os discípulos dizem: mas quem é este? E nesta noite nós vamos aprender um pouco, meus irmãos, de quem é esse? Quem é esse Jesus que nós precisamos e conhecemos? Alguns pontos, meus irmãos, dos versículos que nós lemos. No versículo 37, o versículo 37 diz: e levantou-se um grande temporal de vento. Aqui no versículo 37, um dos primeiros pontos da nossa mensagem aqui nesta noite, é dizer aos irmãos, no versículo 37, nós observamos, meus irmãos, e o primeiro item que eu observo, e o que eu queria que você prestasse atenção aqui nesta noite é, que nós não estamos imunes aos problemas da nossa vida. Passamos por situações adversas na trajetória da nossa vida, o que nos traz segurança na hora dos problemas. Aqui nós vemos o versículo 37, que os discípulos estavam com Jesus, Jesus ensinando as pessoas, ensinando os seus discípulos. Agora nós vemos no verso 37 que diz: e levantou-se um grande temporal. Com a saída de uma margem até a outra, e nós observamos também, meus irmãos, que os discípulos aqui, a maioria deles, alguns dos discípulos eram pescadores, estavam acostumados, era algo cotidiano, era algo que eles estavam, eram sabedores do que eles faziam, eram pescadores, e o local do seu trabalho era o mar. A ferramenta eram redes e o barco. E nós vemos agora que, trazendo, e o primeiro tópico para o nosso aprendizado aqui nesta noite é: nós não estamos imunes aos problemas da nossa vida. Embora servimos a Deus, embora somos crentes em Cristo Jesus, somos servos do Senhor, nós não estamos imunes aos problemas da nossa vida. Passamos por situações adversas na trajetória da nossa vida. Quem é que nunca passou problema e adversidade? Mas o que me traz a esperança é que o que nos traz segurança na hora do temporal, na hora dos problemas da nossa vida, é que nós temos um Senhor. Bendito seja Deus. E que Senhor é esse? O Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. E podemos dizer aqui, meus amados irmãos, o verso 37 diz: e levantou-se um grande temporal. Esse temporal, meus irmãos, refere aos intempéries da nossa vida, aos intempéries do dia a dia da nossa vida. Como nós dizemos aqui, nós não estamos imunes, mas também não estamos desprotegidos. Nós temos a mão de Deus, o próprio Deus, o nosso Senhor, ao nosso lado.
O temporal era e é os intempéries da nossa vida. Veja, Jesus estava com os seus discípulos. Jesus estava trabalhando juntamente com os discípulos, ensinando os seus discípulos. E o texto, a Bíblia diz que eles estavam no barco. Jesus aproveita o barco, a altura, para que ele pudesse ensinar, para que a voz dele pudesse ecoar para as pessoas que estavam ouvindo. E aqui, meus irmãos, nós podemos analisar aqui, meus irmãos, e dizer que o temporal são os problemas que nós enfrentamos. E quem de nós nunca ou está, ou esteve, ou passará por situações de temporal? O temporal é mudança de trajetória. O temporal aqui, meus irmãos, é adversidades. O temporal pode ser uma porta fechada. O temporal pode ser uma situação no meio da nossa família. O temporal aqui, meus irmãos, é uma mudança de tempo. O tempo muda. O texto aqui não diz claramente como estava o tempo, se estava ensolarado ou não. O texto não diz aqui qual era, meus irmãos, a temperatura, qual era o clima, se estava agradável ou não. Mas a Bíblia diz aqui que na trajetória de uma margem para outra, quando eles iniciam a passagem de uma margem para outra, diz que sobreveio um temporal. Meus irmãos, nesses dias atuais que nós estamos vivendo, nós podemos analisar e perceber que o temporal pode ser que chegou na nossa casa, chegou na nossa vida, chegou na nossa igreja, mas o que nos traz segurança e que nos traz esperança é que na hora dos problemas, é que na hora do temporal, nós temos Jesus ainda conosco. Segundo, muda o tempo. Se o temporal é o estado da nossa vida, agora nós vemos aqui ainda no versículo 37, nós observamos aqui, meus irmãos, que eles estavam no barco e agora eles saem de uma margem para outra. E segundo, o barco é o cursor da história da nossa vida. O barco é o cursor da história da nossa vida, segundo a visão dos discípulos, segundo a visão dos apóstolos. Eles achavam e pensavam que o barco iria afundar. Na visão dos discípulos e dos que seguiam Jesus, daqueles que estavam com Jesus, segundo a visão física, carnal dos discípulos, o barco iria afundar. Eles iriam morrer. E no meio desse temporal, dentro do barco, na trajetória de uma margem para outra, eles esqueceram que Jesus estava com eles. Por que eles esqueceram, irmãos? Porque o medo tomou conta de toda a situação. O texto diz que eles se atemorizaram, sentiram medo, se angustiaram. Mas o texto diz, meus irmãos, que ele estava lá. Quem? Jesus, o Filho de Deus. O próprio Cristo estava lá com eles. Se o temporal mudou toda a história, o contexto, e o barco aqui, meus irmãos, simboliza o cursor da nossa vida. É onde nós estamos arraigados, é onde nós estamos
dentro da nossa vida, o barco, nós estamos dentro do barco, e o barco simboliza agora a nossa vida. E o texto diz que Jesus estava no barco, Jesus estava com eles. Percebe, irmãos, que durante o dia todo Jesus ensina por parábolas, e agora nós vemos eles saindo da onde estavam para o outro lado da margem do rio onde eles estavam, e agora sobreveio um temporal, como nós falamos aqui, e agora na visão, e junto com o temporal, uma tempestade muito grande, e o texto diz que o vento assolava o barco, o texto diz que o vento açoitava, o vento, meus irmãos, trouxe, e o vento aqui no original quer dizer, esse temporal no original diz, meus irmãos, que é uma grande tempestade, um tufão, uma ventania muito forte que mudou o curso, e eles estavam atemorizados. O medo cegou os discípulos, o medo trouxe dúvida aos discípulos. Vejam que nós falamos aqui na introdução que foi homens que Jesus escolheu um a um, mas agora mediante a esse problema, mediante a essa circunstância, a esse temporal, a essa mudança de clima, agora eles sentiram medo. E o medo, meus irmãos, pensavam entre eles que o barco iria afundar, que o barco iria totalmente a pino e ia naufragar. Acharam que eles iriam morrer. Mas quem estava lá, como eu disse, Cristo, o nosso Senhor Jesus, estava lá com eles. Quem é esse? A Bíblia diz que o que estavam com eles ali, a Bíblia diz que ele é o socorro, a Bíblia diz que ele é o auxílio, a Bíblia diz que quem estava com os discípulos no barco era o ajudador. Quem estava com eles no barco é aquele que resolve. A Bíblia diz que quem estava com eles é aquele que tem todo o poder. Eu não sei nesta noite a sua situação, eu não sei o seu problema ou a sua dificuldade. Eu sei, meus irmãos, que o cursor da nossa vida, o barco da nossa vida, pode ser que o clima mudou, mas Cristo, Jesus, o nosso Senhor, ainda está no barco. Bendito seja o Senhor. É aquele que é o socorro, aquele que é o nosso auxílio, aquele que é o nosso ajudador, e aquele que resolve toda a situação, é aquele que a Bíblia diz que tem todo o poder em suas mãos. Continuando, terceiro, verso 39, acompanhe comigo, o versículo 39, diz, meus irmãos, assim o texto: e ele despertando, repreendeu o vento e disse. Terceiro, ele foi despertado, acordaram o nosso Senhor. Irmãos, se Jesus estava com eles, o terceiro aqui, terceiro item, ele foi despertado, acordaram ele. O nosso Senhor sempre esteve, e ele está, e ele estará pronto para nos socorrer. Jesus estava no barco, porém o texto diz que Jesus estava dormindo. No versículo 38 diz: e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E o texto diz que e despertaram-no dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Esse pereçamos, aqui no original, quer dizer, meus irmãos, que eles estavam com medo
de serem mortos. Esse perecer no original quer dizer, meus irmãos, há perigo de morte, sem auxílio, sem ajuda. Mas eles foram imediatamente. Quando o temporal veio, quando o vento soprou, quando a tempestade estava assolando o barco, eu disse que eles sentiram medo, e o texto diz que eles se atemorizaram. Irmãos, nós como homens naturais que somos, como seres humanos que somos, com erros, com falhas, é bem certo que em determinadas situações da nossa vida, nós vamos sentir medo, nós vamos nos atemorizar, mas nós não podemos esquecer que Jesus está, como eu disse aqui, irmãos, o nosso Senhor sempre esteve, Ele está e sempre estará pronto para nos socorrer. Por quê? Porque Ele esteve, está e sempre estará pronto para nos socorrer. Porque Ele não nos abandona. Porque Ele está conosco. Ele mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. E há momentos em nossa vida, há momentos em que em que pensamos que vamos perecer, e há momentos que parece que estamos sozinhos. Elias, Davi, em determinados momentos da sua vida, eles achavam que estavam só. Elias, quando vai para a caverna, o próprio Deus disse a ele: Elias, levanta, o que você faz aqui? Senhor, medo de morrer, me atacaram, por isso que eu estou aqui. Deus fala com ele numa voz mansa e suave, numa voz mansa e suave. Deus disse: levanta, porque grande será o teu caminho. Então há momentos na nossa vida, há momentos que parece que estamos sozinhos, parece que Deus não está, parece que Cristo não está conosco, parece que tudo dá errado. Há dias e momentos que vivemos e sentimos que estamos sem a tua presença. Só que quando a gente analisa esse texto, quando nós percebemos e entendemos que esse texto nos revela aqui, meus irmãos, é que quando nós olhamos para o Salmo 121, no versículo de número 5, o Senhor é quem te guarda, Ele é a tua sombra à tua direita. É o salmista dizendo: então Deus está conosco, Ele está conosco todos os dias, ainda que pareça que não está, ainda que aos nossos olhos físicos não o vemos, ainda que a situação está tão difícil que parece que estamos sozinhos, mas é nesta hora que o Senhor se revela e está conosco. Bendito seja o nome do Senhor. E é nessa hora que nós percebemos que Ele está do nosso lado. O salmista declara isso: o Senhor é quem te guarda, Ele é a tua sombra à tua direita. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esse texto aqui, ele nos traz alguns ensinamentos que são propícios para esse tempo em que nós estamos vivendo.
Continuando ainda no versículo 39. Quarto lugar. Ele tem autoridade. O nosso Cristo, nosso Senhor, Ele tem autoridade. Quando os discípulos percebem que o medo toma conta deles, quando eles analisam a situação, e a situação, quando nós lemos o texto declara que o vento soprava de uma forma muito grande, que o barco parecia que ia afundar. Mas aí nós analisamos o versículo 39, porque quando os discípulos despertam, e os discípulos despertando Jesus, o texto diz: repreendeu o vento, repreendeu e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve uma grande bonança. Aleluias. Quarto, Ele tem toda a autoridade. Se Ele tem toda a autoridade, Ele manda e todos obedecem. Se Ele tem toda a autoridade, e está registrado na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 28 e no versículo 18, o próprio Jesus dizendo: e é-me dado todo o poder no céu e na terra. Os discípulos, meus irmãos, ficaram tão atônitos. Por isso no versículo 41, eles agora não entendem quem mais está ao seu lado. Eles não percebem quem está, até o exato momento, eles não percebem quem está junto deles. Se Ele tem toda a autoridade, Ele manda e todos obedecem, porque nós lemos aqui em Mateus, diz que é-me dado todo o poder, isso Jesus Cristo disse. Ele dá uma ordem e tudo cessa. O texto diz que quando Ele dá uma ordem, tudo se aquietou. O vento, a tempestade. Ele ordena e a bonança chega. Quando Ele dá a ordem, a calmaria vem quando Ele opera. A calmaria chega quando Ele ordena. Escute, irmãos, escute. Nesta noite eu quero ser boca de Deus para a tua vida e dizer que Deus pode mudar toda a situação. Aleluias. O poder está nas tuas mãos. Ele dá uma ordem. Os discípulos atemorizados acordaram Jesus, e quando Jesus acorda, Jesus olha para eles e diz ao vento: acalma-te vento, cala-te mar. Autoridade, uma palavra de autoridade. A ordem é dada por quem é. E quem Ele é? Ele é o Senhor dos senhores. Nós falamos que Ele tem toda a autoridade, e foi dada toda a autoridade a Ele. Ele deu a ordem porque Ele é Senhor, porque Ele é autoridade, porque Ele tem poder. Por isso que vemos que quando Ele dá a ordem, vemos que o mar e o vento lhe obedecem. Sabe o que eu percebo aqui, meus irmãos? Eu percebo aqui, meus irmãos, que tudo está no controle de Deus. A minha vida, a tua casa, a tua história, a tua igreja, o teu casamento, o teu ministério,
está no controle das mãos de Deus. Aleluias. Ele tem toda a autoridade. Até o determinado momento antes dele dar a ordem, irmãos, percebe que Jesus descansa. Nós percebemos que Jesus aqui, ele descansa. O medo, a insegurança que atacou os discípulos, fizeram com que os discípulos acordassem Jesus. Em momentos de adversidade, irmãos, até poderemos ter atitudes como essa, de sentir medo, de sentir temor, de nos desesperarmos. Mas eu quero ser boca de Deus para a tua vida hoje, dizer: Jesus está no controle dessa situação. Jesus deu a ordem porque ele entendeu que até um determinado momento os discípulos precisavam disso. Porque nós falamos aqui no início da nossa mensagem, o tema, podemos até colocar um tema na mensagem: quem ele é? É aquele que tem todo o poder, é aquele que manda, é aquele que até o mar, até o vento, até os animais, até toda a autoridade constituída que por ele mesmo foi dada, ele tem todo o poder. Quinto, a insegurança oprime a fé. Nós percebemos aqui no versículo de número 40, e diz assim o texto: e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? A insegurança oprime a fé daqueles que servem a Deus. Fé no original, no texto aqui, no original, no grego, diz, meus irmãos, a fé tem o sentido daquele que tem convicção, confiança plena, aquele que confia na sua crença, que é a verdade do próprio Cristo. E sabe que oprime a nossa fé? Sabe o que isola a nossa vida de ter uma vida que precisamos ter fé? O medo nos traz a falta de fé. O medo oprime e cabula aquele que precisa crer em Deus. O escritor diz, meus irmãos, que a Bíblia diz, um texto em hebreu diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu disse também, irmãos, que há momentos em que as situações vão trazer para nós insegurança e acharmos que estamos só. Mas quando Jesus olha para os seus discípulos, e Jesus disse: por que sois tão tímidos? Jesus queria dizer para eles assim: o que eu fiz agora, a palavra de ordem que eu disse agora, vocês também poderiam ter. Jesus, quando passa o dia todo, meus irmãos, falando, ensinando por parábolas, Jesus fala da fé. A fé oprime, o medo oprime e cabula até aquele que crê em Jesus. Tem uma frase, meus irmãos, de um grande pregador, que diz: a minha fé não está firmada no que eu sou, nem do que eu devo ser, nem por aquilo que eu sinto, nem pelo que eu sei,
mas a minha fé em Cristo é a minha confiança do que Ele fez e vai e está fazendo por mim. A minha fé não está firmada no que eu sou, não naquilo que eu devo ser, nem no que eu sinto, nem no que eu sei, mas a minha fé está firmada em Cristo, no que Ele fez por mim e no que Ele pode fazer. Quem disse isso foi Charles Spurgeon. E nesta noite, meus irmãos, o que nós podemos aprender aqui, como eu disse, de uma forma bem simples, meus irmãos, mas objetiva para o nosso crescimento espiritual, é que Jesus aqui, meus irmãos, incentiva e ensina os seus discípulos a crerem e ter fé. Continuando, 6. O versículo 6 nós vamos ler de novo. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? 6. Quem é este? Os discípulos até o momento, ou no momento, não compreenderam com quem estavam dentro do barco, quem estavam com eles. Meus irmãos, por experiência própria, é muito bom a gente conhecer a Jesus. É muito bom, eu disse aqui no início, na introdução, eu disse aqui, meus irmãos, que nós fomos criados para sermos seres sociáveis, para ter relacionamento. E Jesus, quando reuniu os seus discípulos, quando ensinou, quando discipulou os seus discípulos, Jesus queria ficar próximo deles, se relacionar com eles, para que através desse relacionamento, dessa proximidade, eles pudessem conhecê-lo. Os discípulos no momento não compreenderam quem estavam com eles dentro do barco. O medo também inibe e nos fragiliza em conhecer em profundidade o nosso Senhor Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, tirar desse texto que nós acabamos de ler, tirar, meus irmãos, verdades para o nosso crescimento. E nesta noite, meus irmãos, fica a incógnita: você conhece Jesus? Ah, irmão Moisés, eu conheço. Você conhece a que ponto? A que profundidade você conhece? Qual é o grau de conhecimento, de intimidade que você tem com Ele? Se os discípulos soubessem até um determinado momento quem estava dentro do barco, se os discípulos entendessem quem exatamente estava com Ele dentro do barco, oh, meus irmãos, quem é este? A Bíblia diz que Ele é o Senhor, o nosso Senhor e Salvador. E a Bíblia? O que a Bíblia diz quem Ele é? A Bíblia diz que Ele é o Alfa, a Bíblia diz que Ele é o Ômega, a Bíblia diz que Ele é o Cristo, o ungido de Deus. A Bíblia diz que Ele é o Senhor, o Jeová de guerra. O profeta diz que Ele é o príncipe da paz, que Ele é o conselheiro, que Ele é Deus forte, Pai da eternidade, que Ele é o príncipe da paz. A Bíblia diz que Ele é o pão da vida. A Bíblia diz que Ele é o Emanuel, ou seja, o Deus conosco. A Bíblia diz que Ele é a estrela da manhã. João Batista, na visão de João Batista, e João Batista inspirado pelo Espírito de Deus, João Batista diz quem Ele é, e João Batista diz: Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que Ele é o libertador, a Bíblia diz que Ele é o Salvador, e é através desse texto, meus irmãos,
que eu quero deixar de uma forma clara para nós aqui nesta noite. A importância de conhecer a Cristo na sua totalidade. E eu queria dizer mais algumas coisas aos irmãos e dizer, de que forma, e agora aplicando para a nossa vida, de que forma nós iremos conhecer mais a Jesus, iremos conhecer mais a Deus? Primeiro, meus irmãos, tendo comunhão com Ele. Como, irmão Moisés? Orando. Uma das formas de conhecer a Jesus é orar, falar com Ele, se expressar com Ele. Uma das formas também, meus irmãos, que é essencial e indispensável para o conhecimento de Jesus, é através da sua palavra. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É através da palavra de Deus. Que nesta noite nós sejamos tocados pelo Espírito de Deus, a nós estarmos aqui, meus irmãos, enfatizando essa mensagem, essa palavra, essa simples palavra: conhecer a Jesus, se relacionar com Ele. Nós vemos que nessa situação adversa, nesse intempérie, nesse problema que os discípulos passaram, Jesus estava ali com eles. E esse momento agora que nós estamos passando, eu não preciso dizer qual é, que você sabe. Esse momento que nós estamos passando, creia, Jesus está no barco. Jesus está no controle. Precisamos crer, meus amados e queridos irmãos, para que essa palavra permaneça e cresça e produz fruto para o nosso crescimento espiritual. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e que você faça uso dessa ferramenta que nós temos agora para evangelizar. Compartilhe, avise os seus amigos, irmãos, aos seus parentes, para que essa mensagem simples possa alcançar vidas e nós possamos crescer em graça e em conhecimento. Eu quero convidar você para uma breve oração, uma oração de gratidão ao nosso Deus. Eu queria que você orasse comigo agora. Amado e querido Deus, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos gratos ao Senhor nesta noite, por conceder a nós estarmos ouvindo a sua palavra. Palavra esta que nos traz vida, que nos traz esperança. Palavra essa que nos traz o conforto para a nossa alma. Que o teu Espírito Santo alcance agora os irmãos e irmãs, que até o determinado momento estamos impossibilitados de nos reunirmos na tua casa, mas que façamos uso dessa ferramenta, Senhor, dos meios de comunicação, as redes sociais, para que o teu nome continue sendo glorificado e exaltado. Senhor, muito obrigado, que o teu Espírito Santo ajude, conforte e console todos aqueles que nos ouvem. Nós pedimos ao Senhor e te agradecemos, no nome santo do teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus em Cristo vos abençoe, mais uma vez, meus amados irmãos, aos pastores, ao nosso pastor presidente, aos irmãos, aos internautas, que Deus em Cristo te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.